Você já sentiu que poderia vender mais, mas não sabe exatamente o que está travando as vendas no seu negócio, no seu serviço, na empresa que você tem hoje? Muita gente pensa que anunciar online acaba sendo muito caro, muito trabalhoso, complicado ou que simplesmente não vai funcionar no caso dela. Mas a verdade é que existem alguns obstáculos que o empresário não consegue enxergar no início, justamente porque ele não está inserido nesse mercado, ele não está inserido nesse mundo digital e assim ele não sabe como dar o próximo passo. Então hoje eu vou te mostrar quais são esses bloqueios mais comuns que as pessoas encontram no momento de iniciar os anúncios online. E mais importante do que isso, como você pode superar cada um deles de forma prática e acessível. Então, se você tem um pequeno negócio e quer atrair mais clientes, fica comigo até o final desse vídeo, porque ele pode mudar o jeito que você enxerga a divulgação do seu negócio. Então, o que impede os pequenos empresários de anunciar online? Existem alguns tópicos e, de modo geral, o principal fator aqui é essa falta de conhecimento, essa falta de visão do que pode acontecer, de como vai ser, dessa previsibilidade, essa projeção do resultado que pode vir ou não. O primeiro ponto é esse medo de gastar dinheiro e não ter nenhum retorno. A maioria das pessoas fica com esse receio, achando que é uma roleta russa anunciar, achando que fazer vendas online ou trabalhar utilizando a internet como um canal de divulgação do seu negócio é algo esperançoso demais ou é algo que não vai funcionar para ela. Mesmo ela vendo centenas, dezenas, milhares de pessoas anunciando online, ela acha que aquilo dali não vai funcionar para ela. Então, se você tem um negócio local e pensa dessa forma, a gente vai desmistificar isso hoje. Eu vou te mostrar como anunciar online pode ser sim algo mais previsível e trazer mais segurança para o seu negócio, até mesmo para você conseguir aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento da sua empresa, do seu pequeno negócio, seja um negócio local, seja uma venda de serviço, um produto, e perder esse medo de achar que está jogando dinheiro fora. Então a primeira coisa aqui é entender isso, ter essa clareza de que um dos motivos de você não querer anunciar é por achar que não vai funcionar. Mas entenda, se você vê tantas pessoas assim anunciando, é porque isso realmente funciona. E eu tenho certeza que se você for agora no Google e pesquisar o produto ou o serviço que você vende, você vai encontrar concorrente seu vendendo e anunciando. Então por que para o seu concorrente funciona e para você não vai funcionar? Talvez porque você já tenha tentado vender e de fato tenha jogado dinheiro fora sem entender o que aquele dinheiro te trouxe de resultado. Porque muitas vezes o investimento que você faz em anúncios, ele não vai trazer um retorno imediato voltado para vendas, ele não vai trazer vendas de fato, mas ele vai te trazer dados e é com esses dados que você vai entender e você vai conseguir mapear por onde o seu público está indo, o que o seu público está pesquisando, como o seu público está consumindo o produto ou serviço que você vende, o que ele precisa entender e aprender para de fato concluir uma venda. Então, de modo geral, você nunca está jogando dinheiro fora quando está anunciando, porque se você não tem o resultado principal que é as vendas ou os contatos das pessoas para você concretizar a venda, você está colhendo ali dados, você está trazendo dados sobre o seu público, sobre o seu negócio, sobre o seu mercado, sobre a forma com que você trabalha, para que assim você consiga atrair cada vez mais pessoas e gerar essa conversão no médio prazo. Então você vê que isso está atrelado à falta de conhecimento sobre como anunciar, não saber por onde começar, não saber se vai direto para o Google ou se começa pelo Instagram, pelo Facebook, ou se talvez meu público seja mais jovem e agora eles já estão direto no TikTok, ou então talvez eu anuncie aqui algo voltado para casas e seja mais interessante eu estar no Pinterest, ou então a minha empresa ela é uma empresa voltada mais para o ramo corporativo, então seja mais interessante eu ir para o LinkedIn. Você fica perdido por não saber por onde começar. E muitas vezes você acaba indo simplesmente na onda das pessoas dizendo para você ir por um caminho em vez de você ir para outro. Quando na verdade o que você precisa é entender, parar um pouco e refletir sobre quem é o seu público. Veja, agora mesmo no momento em que eu comecei a citar as plataformas, eu citei também o público principal dessas plataformas. Então muitas vezes se você entende um pouquinho apenas do seu mercado, um pouquinho apenas do seu público, você já consegue direcionar melhor para onde você deve iniciar a sua estratégia de vendas, a sua estratégia de anúncios online. Então se você tem esse receio hoje, se você não sabe de fato por onde começar a anunciar, qual é o melhor canal de vendas para o seu negócio, veja, o melhor de tudo é você estar em todas as partes, em cada uma dessas ruas. Eu falo que são ruas porque a internet em si é a avenida principal, é a avenida mais movimentada. Cada uma das plataformas são ruas que tem em paralelo a essa avenida, onde você pode entrar em cada uma delas e ter um mercado diferente, uma forma diferente de consumir. E as pessoas estão nessas ruas também. Principalmente, na verdade, nessas ruas. Então, se você fica meio perdido nesse momento, talvez seja interessante você pagar por uma consultoria ou você contratar alguma agência por um período de 3 meses, 6 meses, até você entender, começar a mapear e também para você ganhar tempo de aprendizagem, para você aprender junto, não só para atrair essas pessoas, para atrair já o público certo, mas também para você começar a aprender mais com isso, até o ponto de você poder tomar conta e você começar a gerir de fato esse negócio. Então, aqui a gente já começa a desmistificar
esse receio e esse pensamento de que tráfego pago ou anúncios online não é para mim, não é para o meu negócio, não é para minha empresa, não funciona no meu caso, mas para todas as outras pessoas sempre funciona. Então entenda, se isso acontece, se você pensa dessa forma, talvez porque você já tenha tido alguma experiência negativa, ou talvez não, talvez apenas porque você mesmo tentou fazer os seus anúncios e acabou não dando certo e você achou que isso não é para você. Mas entenda que não é tão simples, realmente tão fácil como todo mundo fala, que é simplesmente você ir ali, clicar no botão impulsionar do seu Instagram e pronto, só esperar as vendas acontecerem, só esperar os seguidores começarem a aparecer, só esperar os contatos começarem a surgir no seu WhatsApp e deixar que a plataforma faça tudo sozinho. Basta você colocar o dinheiro e esperar que isso aconteça. As pessoas que dizem isso, elas estão apenas tentando te vender o curso de como clicar no botão impulsionar ou de como criar aqui a tua primeira campanha, teu primeiro anúncio, e te vendem essa mensagem fácil, essa mensagem simples de que basta você, com alguns cliques, ter a sua campanha no ar e agora você vai sair vendendo. Então, se você já caiu em alguma dessa, saiba que não é dessa forma. Leva assim um tempo, leva assim um período para você começar a desenvolver essa habilidade e esse entendimento sobre os anúncios online. Veja, quando eu comecei a anunciar em 2018, eu levei cerca de 6 a 8 meses para ter o primeiro resultado. Ou seja, foram 6 meses tentando, 6 meses mudando de estratégias, 6 meses aprendendo coisas novas e tentando fixar a minha mente em um único caminho. Porque no momento que você se depara com isso, você começa a testar tudo que aparece, tudo que as pessoas começam a falar para você que é o que está funcionando naquele momento, é a onda do momento, a estratégia do momento. É a forma mais fácil de vender. Então você começa a testar tudo isso. E isso faz você acabar levando mais tempo ainda para ter resultados do que se você parasse e focasse em uma única coisa e fosse um único objetivo, tentasse vender de uma única forma. Então você começa a entender que talvez não é que isso não seja para você, é que você apenas não deu tempo suficiente para começar a ter resultado nos anúncios. Um outro ponto muito importante é o quê? Que muitas vezes o empresário, o pequeno empresário, a pessoa que tem um negócio local, ela está sozinha ali, ou talvez ela tenha um outro funcionário e ela não tem tempo para fazer isso. E se você se enquadra nesse momento de que você não tem tempo para aplicar, não tem tempo para aprender, não tem tempo é bom, oh, caramba, não tem tempo para de fato estruturar esse negócio, estruturar esse braço a mais do seu negócio, que será esse canal de aquisição de clientes, que serão os anúncios online. Então talvez essa falta de tempo para você aprender e começar a aplicar seja um outro fator que esteja travando esse seu crescimento no seu negócio e travando também esse seu novo vendedor. Porque os anúncios online são isso, eles são vendedores que você começa a colocar na internet esperando que eles vão gerar esse resultado para você, esperando que eles vão trazer mais clientes para sua loja. E eu entendo isso porque o empresário, o MEI ali, ou o pequeno empresário, a pessoa que tem um estabelecimento local, um negócio local, ou presta um serviço, principalmente quem presta um serviço, e a pessoa precisa estar ela mesma ali, manual, fazendo isso, ela precisa estar focada em atender, ela precisa estar focada em vender, ela precisa estar focada em organizar, ou simplesmente ela, na maioria dos casos, ela precisa estar focada em de fato pôr a mão na massa e produzir o que ela já vendeu. Então, para superar isso, para superar esse problema de falta de tempo, basta você começar a delegar essa função, basta você começar a terceirizar esse trabalho para alguém que já conhece, para uma agência, para talvez um familiar seu que já esteja trabalhando com isso ou que seja uma oportunidade de trabalho para ele. Muitas vezes você não acredita ali em quem está próximo de você, talvez esteja estudando sobre isso, aprendendo sobre isso e você não vê credibilidade nessa pessoa, mas você vai lá e prefere pagar talvez R$1.000, R$2.000 para uma pessoa desconhecida e que muitas vezes sequer vai trazer também esse resultado para você. Então comece a olhar em volta se talvez você tenha algum amigo, algum conhecido que já esteja trabalhando com isso ou que esteja simplesmente estudando sobre isso e tenha interesse nesse mercado e coloque essa pessoa para começar a trabalhar com você, para gerar esse resultado. Faça uma oferta para ela que seja benéfica tanto para ela quanto para você, em questão financeira, em questão monetária. Talvez você não tenha um recurso tão grande assim financeiro para pagar para essa pessoa, mas no médio e longo prazo, conforme o resultado for vindo, você pode ir aumentando esse pagamento para ela. Então terceirizar essa tarefa vai fazer com que você não dependa agora do tempo, não dependa agora de você precisar aprender algo novo, precisar desenvolver uma nova habilidade e levar aí talvez 6 a 8, talvez 1 ano aprendendo sobre isso para começar de fato a colher os frutos. Então você encurta também esse período que você vai ter os resultados. Agora em vez de 6 meses, talvez em 2, talvez em 3 meses você consiga já começar a ver resultados nos anúncios. Pode acontecer sim de na primeira semana você já começar a ter clientes, já começar a ter vendas? Pode, principalmente se você já tiver um histórico de dados, um histórico de anúncios, para que quem for gerir esses seus anúncios consiga fazer essa leitura desses dados, entender qual é o seu público, entender por onde ele está indo e começar a criar essas campanhas para você já baseada nesses resultados. Agora, título. Eu vim dar oi, gente. Eu vim dar oi. Quem veio dar oi? Tava dormindo até agora. 15 aninhos. Dá oi lá pro pessoal, Pituxa.
Um outro ponto que você talvez esteja enfrentando é a falta de não saber o que anunciar. Você não sabe qual produto anunciar, você não sabe a forma de anunciar isso, não sabe como colocar isso, como fazer disso um criativo para que as pessoas criem interesse e tenham interesse em conhecer mais sobre o seu produto. Então essa trava de não saber como fazer disso um anúncio, como fazer do seu produto um anúncio, como fazer do seu serviço um anúncio, acaba também gerando essa barreira. Então, de modo geral, a forma mais fácil para você pensar em como você vai anunciar alguma coisa é pensar no benefício que o seu público, que a sua audiência, que o seu cliente vai ter ao consumir o teu produto, ao consumir o teu serviço. Quando você começa a pensar dessa forma, fica mais fácil de você enxergar um anúncio no seu produto ou no seu serviço. É pensando qual é o benefício do meu cliente adquirir o meu produto ou meu serviço. Então, você pode oferecer uma promoção, oferecer um brinde, oferecer um pacote diferente, oferecer um preço diferenciado, uma forma de pagamento diferente, ou colocar o produto ou serviço mais vendido para anunciar. Basta você perceber o que o seu cliente hoje, o que as pessoas que compram de você hoje, elas mais consomem, o que elas mais querem, o que elas mais compram. Comece por esse item como seu anúncio principal. Talvez agora você pense, não preciso dos anúncios porque eu tenho boca a boca aqui, eu tenho as indicações, eu recebo indicações direto, ou já faço panfletos e os panfletos aqui funcionam. Bom, esse primeiro ponto é que panfleto é um outro canal de aquisição e uma coisa não vai anular a outra. Você pode continuar com a sua panfletagem na rua e agora ter os seus anúncios rodando também. Talvez a mesma pessoa que você atingiu ali nos panfletos, você consiga atingir nos anúncios, só que de uma forma mais assertiva. Você consiga atingir de uma forma até mesmo mais barata e mais eficiente, porque agora essa pessoa tem ali os seus dados, tem as suas informações direto no celular. E antes ela tinha isso num papel que talvez ela tenha até mesmo jogado no lixo, na primeira caçamba de lixo que ela encontrou após receber esse seu panfleto. E a gente sabe que na maioria dos casos aí é isso que acontece, mas com os anúncios não. Essa pessoa pode gerar mais interesse, criar mais interesse no seu produto ou no seu serviço e acabar sendo mais assertivo. Então, sobre depender apenas sobre o boca a boca, sobre as indicações, isso em algum momento também vai falhar, porque você fica refém de as pessoas terem que indicar o seu produto, você fica refém das pessoas terem essa necessidade de passar o seu produto, de passar o seu serviço para outra pessoa. Então, veja, você não tem previsibilidade nenhuma de que isso vai acontecer. Você não tem previsibilidade nenhuma de que em algum momento, durante o dia, um cliente seu vai acabar trombando com um amigo, com um conhecido que precisa do mesmo serviço que ele e vai acabar indicando o seu serviço. Isso é realmente contar com a sorte. Muito mais do que contar com a sorte nos anúncios de que ele pode funcionar, é contar com a sorte das indicações. Porque, veja, o comportamento hoje em dia mudou. As pessoas buscam indicações na internet. Essa indicação é nas pesquisas que elas fazem, na avaliação das empresas, direto na internet, ou talvez até mesmo no Reclame Aqui, principalmente, né? Nas redes sociais, ela busca os comentários sobre o serviço, o produto que essa empresa vende. Então, basta vocês colocar no lugar do consumidor. Qual é a forma que você consome ou que as pessoas que estão à sua volta consomem produtos ou serviços hoje? Elas vão direto na internet, elas não ficam perguntando por indicações para amigos, conhecidos, porque muitas vezes até mesmo essas pessoas tiveram experiências ruins, então elas preferem nem mesmo indicar mais. Então veja, tudo isso que eu passei aqui talvez esteja ligado, o primeiro ponto, na falta de experiência que você tem com anúncios ou na experiência negativa que você já teve com anúncios. Então qualquer um desses dois fatores, saiba que isso não reflete o que são anúncios online e o que é publicidade digital. Isso não é a realidade do mercado. Isso é apenas uma experiência negativa que você teve ou que talvez você nem teve ainda, mas por medo de perder dinheiro, você acaba postergando e deixando isso de lado. E o que você faz com isso é simplesmente jogar sua empresa no cemitério, porque em algum momento você vai se ver sem clientes ou você vai se ver com o faturamento apertando e a única forma de você começar a, de fato, aumentar isso é na internet, atraindo seu público, seus clientes por esse canal digital, fazendo com que eles cheguem até você e conheçam a tua loja pelos anúncios que você tem, pela sua presença online. Então eu reforço, se você não quer fazer isso, se você não quer ter esse trabalho, você deve sim contratar alguém ou você deve sim procurar alguém que você já conhece para começar a fazer isso para você e levar isso no médio e longo prazo. Entender que isso vai levar talvez 6 meses, se a pessoa não tiver conhecimento nenhum, talvez 1 ano se a pessoa não tiver conhecimento nenhum. Só que cada sementinha que você planta na internet, cada vídeo que você posta, cada anúncio que você faz, é uma semente que pode no futuro te trazer clientes, sim. Você não sabe ao certo no início quando isso vai acontecer, mas você pode ter certeza que em um momento isso vai começar a acontecer. Basta você dar tempo ao tempo e deixar essa semente germinar e trazer os frutos que ela tem ali dos anúncios. Mas de todo modo, se você quiser encurtar esse caminho, se você quiser tornar isso ainda mais rápido, já pegue direto uma pessoa profissional, já contrate alguém que trabalhe de fato com isso, que já tem experiência com isso, para assim você conseguir encurtar esse caminho e trazer resultados mais rápido. Hoje em dia tem dezenas de pessoas que trabalham com isso, aí milhares na verdade, né? Milhares de pessoas que trabalham com isso. Basta você filtrar, conseguir pegar algumas pessoas ali que já estejam trabalhando com experiência, já tem algum certo resultado, já saiba de fato o que está fazendo, caso você queira encurtar ainda mais esse tempo
até o resultado começar a ser gerado pelos anúncios. E entenda, se não der certo com um, simplesmente troque. Não pense que isso não funciona para o seu negócio, que isso não funciona para a sua empresa, porque funciona. Lembra disso, se tem algum concorrente seu anunciando, é porque isso já funciona. Basta você acertar a pessoa certa para fazer esses anúncios para você. Então esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse foi o vídeo número 74. Então, um forte abraço, a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!